paz do Senhor. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo de número 14. É um tema que a gente já abordou ele nas lições para trás, na abertura dos selos, se não estiver enganado. Na lição de número 7, a gente fez a passagem, a menção dos 144 selados. E agora no capítulo 14, os 144 selados aparece junto ao Cordeiro. Eu agora entendi por que a gente teve que voltar novamente, ler novamente a respeito dos 144 mil selados. Há uns meses atrás a gente iniciou este propósito, esse ensino, e não tem sido muito fácil. Eu creio que não só para mim que está trazendo este ensino, mas para os irmãos que também estão empenhados, estão vindo participar desse ensino, que tem tirado o seu tempo, tem focado, tem estudado, buscado. O diabo ele tem cauterizado a mente de muitos, por mais que você não perceba, mas o inimigo tem investido muito sobre nossas vidas. Estou vendo vários irmãos com problemas psicológicos. Essa semana nós descobrimos ter mais outras pessoas com os mesmos problemas e nem comentaram. Então, quando a gente para ler, para descobrir a verdade, para focar no alvo, o inimigo fica furioso e se levanta contra a igreja. Capítulo de número 14, versículo de número 1. E então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu Pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como a de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como principais, como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Curva a sua cabeça. Vamos entregar nossas vidas, nossa mente, o nosso ser, para que o Espírito Santo ele venha nos direcionar, venha nos dar entendimento, venha tirar todo esse cano de nossos olhos, toda cera de nossos ouvidos, todo tampão que o inimigo tem colocado, para que nós não foquemos na mensagem. Senhor, Pai, eu entrego cada vida que aqui está.
que estão diante do teu altar, buscando, meu Pai, o entendimento e o conhecimento da tua palavra. Mas eu peço primeiro que o Senhor venha sobre a minha vida, que estou ministrando aqui a tua mensagem, a tua palavra, para que eu não venha trazer, meu Pai, mensagem da carne, que eu não venha trazer, meu Pai, aqui ideologia que venha de mim, mas que seja o teu próprio Espírito a traduzir essas palavras, que venha ser aqui uma mensagem que venha tocar os corações, as vidas, e que eles venham reconhecer o seu principal dever aqui na terra, e que venham ter paz para poder suportar os dias que estão por vir. Que estas tribulações que nós passamos, Senhor, não são nada do que está por vir. E nós pedimos que o Senhor nos capacite, nos dê paz, tranquilidade e todo entendimento, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. 144 mil selados. A gente viu isso lá nos selos, na lição de número 15, página 64. A gente viu que o número 144 mil selados que o livro do Apocalipse vai relatar, ela é uma representação numérica do povo escolhido de Deus. Na página 65, ela vai nos explicar que foram selados 12 mil de cada tribo, que dá uma soma numérica das 12 tribos, dos 12 apóstolos, vezes 1000, que é o povo escolhido por Deus, o povo selado por Deus. Mas o que é esse povo selado por Deus? O povo que se separou para Deus, o povo que o reconheceu. A Bíblia vai falar que o Senhor ele veio para o seu povo, para Israel. Quando a Bíblia vem relatar o seu povo, a Israel, vem representar ao povo cristão. Então, os 144 mil selados são os verdadeiros cristãos. Isto a gente viu na lição de número 15, abertura dos selos, e agora lá no capítulo 14 ela retorna novamente. Mas por quê? Lembra que eu falei que esses 144 mil selados, eles tinham o dever de propagar o Evangelho, de levar a mensagem àqueles que não receberam, e eles estariam lá na volta do Cordeiro, lá na vida do Senhor. Na lição número 7 tem um gráfico, ela vai do selo, ela forma um triângulo, e ela reaparece novamente na vinda do Senhor, no retorno. Monte Sião. No Antigo Testamento a gente vai ter o Monte Sinai, as promessas antigas. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 22 ao 24. Para a gente poder alguém abre aí, né? Eu vou abrir já outra passagem aqui para a gente não perder muito tempo. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Hebreus 12, 22 ao 24.
Livro de Hebreus, a gente vai ver as promessas do Senhor. Monte Sinai era a antiga promessa de Deus. Em Cristo, e se renova essa nova promessa, é o Monte Sião. Na vista da escrita do escritor de Hebreus, ele vai falar que os vitoriosos já herdaram o Monte Sião. O Monte Sião é onde está o próprio Cristo. São as promessas renovadas do Senhor para nossas vidas. No versículo do olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Então é só onde está estabelecido o seu trono. Com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. No estudo passado, já que Zé Carol trouxe o ensino, mostrando as duas bestas, uma que emergiria do mar e a outra da terra. E com essa inversão da besta surgiria o falso profeta e o falso o anticristo e o falso profeta. A cabeça dela bugada. E com isso surgiria uma marca, onde muito conhece com o número 666. Onde nós vemos aqui, versículo de número 1: e tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Nós cristãos, quando nós reconhecemos Cristo, nós somos marcados, mas não deixa marca no nosso corpo. Assim também como a marca da besta, ela também não deixará marca sobre o corpo. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas pregam isso, falando que a marca da besta será representada como uma tatuagem, com um chip, com isso, com aquilo, e não é bem assim. Para nós reconhecer Cristo, para nós fazermos parte do corpo, para aquilo que nos dá direito da salvação, da nossa herança, nós temos que batizar. Nosso batismo é o anúncio para o mundo da morte carnal. A imersão, ela representa essa morte para o mundo. E quando se levanta, se renova, um novo ser nasce para Cristo. Isso nós reconhecemos. Basta? Não, é apenas simbólico. Você está reconhecendo. Para ter parte, precisa participar do corpo, que é o sangue e o corpo de Cristo. Com isso, nós somos marcados. Com isso, nós passamos a ter um nome gravado na nossa fronte, na nossa testa. Aqui, na Bíblia vai falar que a marca da besta tem sobre a testa ou sobre a mão. Pode descartar o chip? Não. Esse chip ele pode ser uma consequência de controle. Se você tirar 10 minutinhos do seu tempo e for para o Google, for pesquisar, tem muitos países que usam o chip já como documentos, como cartão de crédito. Cartão de crédito hoje você tem eles em várias funções, pulseira, anel, até mesmo um próprio chip que é implantado sobre debaixo da pele, na mão. Mas isso é uma estratégia de controle mundial. Até porque a gente lê a Bíblia, a gente vê que quem não for marcado, quem não negar a Cristo, esse não poderá comprar, não poderá vender, não poderá viajar, não terá passaporte, não tem documento.
esse controle sobre a humanidade, unificando a moeda, trazendo todos os documentos para um só. Com isso ela pode ter o controle da humanidade sobre ela. Ela pode controlar em quem ela quer colocar esse dispositivo, vamos dizer, essa marca. Sabemos que nós lemos a Escritura, nós estamos passando, nós lemos isso para trás, nós estamos aqui apenas revisando, e nós sabemos que na tribulação, na perseguição, aquele que não negar a Cristo, aquele que não se sujeitar a adorar a besta, ao falso profeta e o anticristo, esse ele não receberá essa marca, não receberá esse dispositivo, cartão, não sei o que for, mas eu creio sim que vai haver um chip, alguma coisa que dê esse controle à pessoa e à besta. E como que ela vai conseguir isso? Negando a Cristo. Se nós cristãos nos sujeitar às autoridades do anticristo, com isso negar a Cristo, nós negamos a fé. Nós passamos a ter a marca da besta sobre nós. A marca não é o controle dela, não é o dispositivo. A marca é o que você faz, é o que você se submete para receber o controle. Como que aconteceu aqui hoje? Antes da mensagem, como que está acontecendo, não só na minha vida, como na vida de muitos. Eu creio que foi Deus que me entregou uma interpretação diferente. A Bíblia vai falar, lá, a gente vai ver isso para frente. São isso Davi vai ter um cântico. E esse cântico é um cântico profético. A palavra que nós lemos vai falar que o único que pode entoar esse cântico são os 144 conselados. Nós visamos de Davi, no cântico, vai falar de uma águia que leva o seu povo para o deserto, para resguardar, para proteger. O que te veio na cabeça levar para o deserto? O deserto já vem na mente já sofrimento, luta, dificuldade. Trazendo para dentro do estudo o que está por acontecer, o que a Bíblia ela revela, ela mostra, e eu creio que não está longe. Porque o que nós lemos para trás, nos estudos para trás, fala que quanto mais, eu vou representar aqui mais certo, quando a gente viu a representação da mulher grávida do dragão, ele vai falar que quando estivesse mais próximo, quanto maiores fossem as dores de parto, maiores seriam os sinais, mais próximo estaria do nascimento. Então, traduzindo, quanto maior os sinais se intensificam, mais próximo está a vida do Senhor. E quando a gente vê o cântico de Davi, que aquela água leva o povo para o deserto, nós não estamos suportando as tribulações do dia a dia. Nós temos comida, tem água, energia, roupa. Deus nos dá a graça para nós podermos vir para a igreja todos os dias, temos saúde. Algumas pessoas pouca, mas tem, está vindo, está andando. Se imagine agora, no dia da tribulação, você sem comida, vendo seus filhos sem o que comer. Você vê soldados subordinados do anticristo
disposição para negar a Cristo. Vamos colocar aqui, de oferecer uma falsa paz, uma falsa vitória momentânea. Você suportaria? Aqui nós estamos passando uma leitura, nós estamos vendo no ensino o Cordeiro e os remidos no Monte Sião, que são os 144 mil selados. No texto, eles venceram. Mas para vencer tem que suportar a prova. Eu quero trazer isso para nós hoje. Nós não estamos suportando nem mesmo as tribulações do nosso dia a dia. Os problemas diários estão nos afastando dia após dia de Deus. Quando nós nos sujeitarmos a essas perturbações, irmãos, não adianta a gente ser tolo e querer pensar que isso está muito distante, que nós não vamos ver. Não sei se é verdade. Eu vi um vídeo por alto, eu fiquei com raiva, saí do vídeo. Eu vi um vídeo, eu vou citar nome, porque eu não tenho medo, e muito menos de crítica. A gente que sobe aqui, que traz a palavra, está aqui também para receber crítica, não só para falar o que a gente pensa. Mas eu vi um vídeo do próprio presidente, o povo elegeu, não fui eu votei nele, falando que o povo ele não tem que escolher religião, o Estado tem que nominar uma religião. Daí dá para você tirar. Com tudo isso que está acontecendo, da intriga de países, interesses mundiais, eu vi um vídeo desse pronunciamento dele. Não sei se é verdade, mas eu estou comentando do vídeo que eu vi. Eu não duvido que seja verdade também. Já vi outros vídeos que falam do papado, na igreja de Roma, de interesse de unificação da religião. Nós acabamos de passar por um período de que anunciou-se que poderíamos entrar numa terceira guerra mundial. O que mais que as igrejas querem ouvir? Quais os sinais que está faltando para o povo ver que a vinda de Cristo está próxima? Quando você pega uma pessoa que é ímpia, que é do mundo, não é da igreja, e você começa a comentar a vinda de Cristo, a primeira coisa que ela fala: desde que eu era menino, eu estou falando isso dos mais velhos, eu ouço falar que Jesus está voltando. Mas a Bíblia ela vem tratar esse voltar de Cristo, essa volta do Cordeiro, como dores de parto. A mulher gestante ela fica 9 meses gestante, e cada mês é um período de dores maior, até o nascimento da criança. E a Bíblia trata este período como o da mulher grávida. A gente viu isso no estudo que a gente fez no livro de Apocalipse. O dragão que perseguia a mulher gestante, a mulher grávida. E o povo tem ficado adormecido, olhando para o seu próprio inimigo, tem esquecido do que Deus tem deixado para nós. O
livro de Apocalipse ele é a revelação. E cada dia que eu paro para estudar esse material, eu tenho ele há anos. Mas cada vez que você para ler, você recebe algo diferente. Nunca você vai parar para ler. Vocês têm material. Daqui a um ano, vocês sentarem e forem ler o material novamente, a visão que vocês vão ter vai ser outra. A gente vai ver aqui, vamos fazer um resumo mais, nós estamos acabando o tempo, não vai dar para a gente passar tudo, mas aqui o que a gente tem, a gente já viu basicamente quase que tudo desses 144 mil selados. Mas no texto, eu não sei qual que é a visão que os irmãos têm desses 144 mil selados. Eu já vi muitas pregações que vêm declaratoriar, falar, colocar nome, né? Que esses 144 mil selados seriam povos levantados dentro do próprio Israel para pregar. Isso é mentira. 144 mil a gente viu no capítulo, na lição de número 7, lição de número 15. E os 144 mil são simbolicamente, vou falar dos cristãos. Mas vai falar, a gente viu, leu no texto, nas escrituras, que eles não se contaminaram com mulheres. Fala no versículo de número 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. O que é castos? Sabe? Castos são virgens, puros, não tiveram relações. A Bíblia, quando ela vem falar de relação com mulheres, lembrando aqui que a gente está falando de um relacionamento de uma noiva com seu noivo, certo? 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2. Capítulo de número 11, versículo de número 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Paulo, ele estava preparando a igreja de Coríntios para o noivo, uma igreja pura. Quando no texto vai falar que os 144 mil selados eram castos, que não tiveram relações com mulheres, né, que eram puros. Isso aqui também é simbólico. Quando Paulo vem fazer essa menção no livro de Coríntios, ele preparava a igreja para o seu noivo, um povo que não tivesse manchas de pecado, um povo que não fosse adúlteros na visão de Deus com nós. Quando nós trocamos Deus ou pelo mundo ou por qualquer outros deuses pagãos, nós somos adúlteros na visão de Deus. E dentro da Bíblia, eu não vou lembrar aqui a passagem direitinho de Coríntios também, Paulo prega a respeito do casamento. Muitas pessoas usam diretamente para o casamento entre o homem e a mulher, mas na leitura, no contexto de Paulo, ele não retrata o casamento matrimonial.
terreno. Paulo ele cita uma relação da noiva e o noivo. Ele fala de algo espiritual, mas serve muito para nós. Por isso, Paulo é instruído por Deus e pelo Espírito a tratar como casamento, porque serve de doutrina para a igreja. Mas na verdade, ele fala, no finalzinho do texto, depois eu vou lembrar e trago para a igreja. Ele vira e fala: eu falo acerca do céu. Então Paulo, a missão de Paulo foi preparar uma igreja pura, uma noiva pura para Cristo, para o Cordeiro. Então, quando nós vemos aqui no texto de que esses 144 mil selados são homens puros, homens sem pecado, é apenas uma representação como pessoas sem pecado. Quando nós seguimos a Deus, quando nós guardamos a fé, nós temos que guardar também os mandamentos. Então o Senhor ele vem buscar uma igreja que seja separada, que seja santa, pura para Ele. Por isso que esses 144 eles são levantados lá nos selos, no quinto selo, se não enganado, e eles vêm aparecer aqui agora no arrebatamento. Quando nós vamos falar aqui do cântico, e falar das primícias, do culto de primícia, na minha apostila aqui está o. Não perdi a página. Esse período da primícia, esse período do Cordeiro e os 144 mil selados, como eu falei, no período do arrebatamento, ele vai estar no finalzinho da tribulação, no finalzinho da perseguição às igrejas. Depois desse evento, onde João vai ver os 144 mil selados e um cordeiro, vai ver lá o cântico novo, que só os 144 mil selados são dignos de aprender e entoar. É o hino que vai ser cantado no dia do grande banquete. A gente tem Salmos, deixa eu achar aqui aonde que está, a apostila tem, como a gente resumiu no nosso tempo, Salmos 33. Davi vai falar a respeito do cântico. Depois os irmãos fazem uma leitura rápida. Eu confesso que a nossa intenção, né, pastor, era já passar pelos sinais da taça, mas depois do que Deus fez aqui antes da mensagem, eu entendi o porquê de nós voltar de novo nos 144 mil, para nós lembrar dessa perseguição, para que nós pudéssemos lembrar de que, independente de nossos problemas, dificuldades,
dificuldades, doenças, problemas financeiros, a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus que olha por nós, que apesar de nossas dificuldades, Ele tem um controle de tudo. Uns meses para trás a gente passou uma luta muito grande. Fiquei uns 3 meses sem trabalhar, vivendo a providência de Deus. Deus guardou minha casa, não faltou nada, mas se atolamos em dívida. Queria vender minha casa, as portas fechou, não vendia para ninguém, a ponto de perder. No último dia, deu certo. Eu não sei qual que é o problema, qual que é a dificuldade que os irmãos estão passando. E os irmãos esperam a resposta imediata. Mas muitas das vezes Deus vem com a resposta no último instante, no último minuto. As últimas respostas que eu esperei de Deus só veio para mim no último momento. Acho que para tratar a ansiedade. Só pode, porque não tem explicação não. Por que Deus faz isso com nós? Porque Deus, apesar do olhar de muitos falar que Deus é ruim, pode ser tratado, mostrado como ruim, mas Deus tem um propósito de nos preparar para o dia do dobro. Porque o cristão sofre. Lá no mundo eu não sofria desse tanto. Cristo nos prepara para o que está por vir. Ele deixa para nos abençoar no último instante, para provar que o seu braço, que você sozinho não consegue, mas basta uma ordem dele para tudo desenrolar. Seja doença, seja financeiro, seja sentimental. O inimigo tem vertido pesado na mente do cristão. O Maurício que conhece, tem um pastor que se suicidou uns meses atrás. Então não é só o povo do mundo. Embora que eu já falei aqui, o diabo ele não tem interesse com pessoas do mundo. É lógico que o propósito dele são o máximo de alma que ele conseguir. Mas o foco dele é derrubar aqueles que estão seguindo a Cristo. Ele consegue plantar uma semente de tristeza, de angústia, de dúvida, que a primeira raiz que ele coloca na mente do cristão é a dúvida, é a acusação. E quando gera dúvida, fica fácil para o pecado. Raiz para o pecado, irmãos, tem várias, seja no olhar, seja no pensar, no falar, no desejar. Tudo o inimigo usa para criar uma raiz para o pecado. Ele conseguiu gerar o pecado, a pessoa já está com dúvida, aí vem a acusação. Depois do inimigo conseguir colocar a acusação na mente do cristão, a interrogação que fica sobre a cabeça dele, se ele está no lugar certo ou não, toma de conta. E muitos acabam se afastando da casa do Senhor sem buscar ajuda. Quando a Carol chamou, pediu para todos dar as mãos, e nós foi orar, que eu fechei os olhos, lógico que eu tenho na minha cabeça, mas não foi da minha cabeça, eu tenho sobre o estudo. Mas quando ela chamou para orar, que nós começamos, que eu fechei os olhos, eu vi uma multidão no deserto. A igreja, o corpo de Cristo foi feito para ajudar uns aos outros. E os próprios cristãos estão matando uns aos outros.
Se os cristãos estão matando um ao outro, vai suportar no deserto, vai conseguir viver junto no deserto. Irmãos, aqui era para ser apenas um estudo, mas virou uma reflexão do que nós está sendo dentro da igreja. Nós pregamos para cristãos, brigamos com os cristãos e queremos ser amigos dos ímpios, mas não quer pregar para eles, não. Você quer ser amigo? Estou mentindo? Eu carreguei uma senhora esse dia da Assembleia e ela falou isso, eu fiquei assim, nem é verdade. O cristão foca o seu tempo em derrubar o cristão, mas se chamar para evangelizar, para pregar para alguém, não quer. É coisa séria. Nós lemos aqui, fizemos a menção dos 144, aqueles que venceram, que participaram do novo cântico com o Cordeiro. Mas no rumo que a igreja está tomando, não vai participar dos 144 mil, não. Porque o Cordeiro exige muito mais do que nós pensamos ser certo. Muito mais. Nós achamos ser bom porque pregamos aqui para crentes. Aqui todo mundo está crente. Todos que estão aqui seiam. Todos aqui conhecem, nem que seja um pouco do Evangelho, mas conhecem. Eu falo por mim, mas o que é que nós estamos fazendo para levar este Evangelho? Para este Cristo, esse Cordeiro que está por vir, bater na porta de alguém. São tantas perguntas, em vez de a gente colocar dúvidas do diabo na nossa mente, tem tantas perguntas que a gente pode colocar na nossa cabeça para melhorarmos. Irmã Fran está com um projeto do YouTube, está gravando todo o culto. É uma forma de evangelizar. Hoje o povo está preso às redes sociais. Por um certo lado é bênção, mas por outro, as redes sociais também se afastam do corpo. Tem pessoas ignorantes também que falam que não participam do corpo, né? Vamos colocar da igreja. Deus conhece meu coração. Eu lá em casa, eu sirvo, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não falo mal de ninguém. Estou muito melhor que muito crente. Eu falo que tem amigos meus que falam isso para mim. Eram cristãos, estão afastados, e já falaram várias vezes para mim. Mas a Bíblia me fala: aquele que nega o corpo, nega Cristo. Aquele que nega participar do corpo de Cristo, que é a igreja, nega Ele também. Nega a fé. Ele está vulnerável a aceitar a marca. Não quer dizer que nós que estamos aqui dentro também não estejamos, não. Nós também estamos vulneráveis. Amém? Fica essa dúvidazinha, irmãos. Depois, irmãos, leiam, porque não deu para a gente passar aqui tudo que era no material, mas para a gente não, todo mundo trabalha amanhã, para nós não abusar muito do horário. Os irmãos leiam. Eu sei que nós já estudamos, já passamos por isso aqui. Tem alguns trechos importantes, algumas referências bíblicas. Os irmãos não ficarem com dúvida e entenderem melhor a respeito dessa salvação, desses 144 mil que participavam desse cântico novo.
No estudo que vem, a gente vai entrar para os sinais. São as prévias, do castigo, da ira de Deus. Esse castigo ele já vai acontecer depois do arrebatamento. Essa ira de Deus ela é derramada sobre a terra. Ela é o castigo de Deus sobre o ímpio, sobre aqueles que não participaram, não chegaram ao arrebatamento. Esse fenômeno vai acontecer depois. Acontece o arrebatamento, aí tem os trajetos, Aqui no nosso material tá os sinais dos trajetos. Mas é a mesma coisa. Na nossa Bíblia vai estar os 3 primeiros anjos e para frente, mas os irmãos vão acompanhar, vão entender. Mas no próximo ensino a gente vai ver iniciar esses sinais para a grande ira de Deus. É algo que fica um pouco mais forte. Essa ira, se derramar das taças da ira de Deus, se todo ímpio ouvisse o que vai acontecer, se ele crer, porque primeiramente tem que crer em Cristo para receber a profecia, para receber as palavras de Deus, tem que crer nele. Não adianta somente ouvir a mensagem, mas tem que crer. Muitos se converteriam, porque a gente viu as trombetas que atingiu a terra e os selos, as taças vai atingir o homem e não mais a terra.